Colossenses capítulo 1, verso 13 em diante, acredito que vamos até o verso 23. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E é ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo de sua carne, pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmados na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho da qual tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura, e que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Vamos orar? Pai, pedimos a direção do Senhor sobre nossas vidas agora. Que esta palavra, ela trabalhe no coração desses servos amados. Homens e mulheres tão queridos pelo Senhor, que um dia foram comprados por tão precioso sangue. Tão alto preço foi pago pela salvação desses amados. Que a bênção do Senhor, agora na ministração da palavra, seja real na vida deles. Que nossas mentes, ó Pai, não se vaguem por aí, mas que sejam levados agora cativas ao teu trono de graça. E que possamos compreender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O tema já está proposto. Hoje nós vamos falar sobre quem é Jesus Cristo, dentro da carta aqui aos Colossenses. Como comentamos em outras oportunidades, o apóstolo Paulo, ele escrevia a sua teologia, podemos chamar assim, a compilação de todas as suas epístolas, de forma linear. Ou seja, era segundo as necessidades que as igrejas possuíam. O apóstolo Paulo, ele não teve tempo em seu ministério, foi um ministério muito curto, cerca de 40 anos no máximo, disso não passou. Não se existem datas exatas, porque quando a perseguição veio, muito se perdeu, muito foi queimado, e também os escritos são muito antigos, possuem quase 2000 anos. Infelizmente, em todo o seu ministério, ele não teve tempo de parar um dia e escrever um livro sobre o pecado, escrever um dia um livro sobre a teologia da regeneração, ou escrever um dia um livro sobre a teologia ou a escatologia. Ele escreveu sempre de forma linear. Alguns estudiosos chamam de maneira emergente, porque conforme a igreja tinha uma necessidade, ele escrevia. Assim nós observamos muitas de suas cartas. Coríntios, por exemplo, que nós estamos estudando em nossa escola dominical, ele está respondendo às perguntas que foram levadas pelos filhos de Cloé, e depois uma carta que ele recebeu de Estéfano, Fortunato e Acaico, levaram uma carta com muitos questionamentos, e ali ele começa a responder o que se tornou as epístolas de 1ª e de 2ª aos Coríntios. Quando ele escreve Romanos, ele escreve para uma igreja a qual ele não conhecia, e ele iria visitar em breve, embora acabou nunca chegando a Roma,
mas ele escreve porque ele queria chegar em Roma e não ter que apresentar o seu evangelho. Então ele já mandou uma carta dizendo a sua pregação e a sua forma de entender o evangelho. Interessante que quando ele escreve Efésios, Colossenses e Laodiceia, são cartas similares, porque eram 3 cidades que elas ficavam as 3 num raio de 15 quilômetros. Elas ficavam no que nós conhecemos hoje por Turquia. Na época tinha um outro nome, eu não anotei, agora eu não vou me lembrar. Mas hoje nós conhecemos por Turquia, aquela região, e eram 3 cidades. E eu até quando estava estudando pensei, nossa, como se fosse ali a nossa igreja, né? Como se fosse a igreja do Jardim São Francisco, a do Jardim Herculano e depois o Alto do Riviera. 3 igrejas próximas, unidas, amigas, e que trocaram as cartas um dia. Se você reparar comigo no capítulo 4 de Colossenses, o verso 16, olha o que ele escreve no capítulo 4, verso 16. E quando essa epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Então, ele orienta as igrejas que troquem as cartas e que elas sejam lidas em outras igrejas. Talvez você possa pensar, mas na minha Bíblia não tem carta aos Laodicenses. Realmente, nós não temos ela como uma das epístolas canonizadas, mas nós temos Efésios. E eram regiões muito similares, que viviam os mesmos problemas. Quando nós lemos Efésios e fazemos um paralelo com Colossenses, nós vemos os mesmos ensinos, vemos as mesmas defesas, as mesmas teses, a mesma teologia, ao ponto que alguns estudiosos dizem, e isso não se pode afirmar, que Colossenses é um resumo de Efésios, porque ele é menorzinho, né? Tem 2 capítulos a menos, páginas menores, aliás, menos páginas escritas menores, mas não é um resumo. Nós vemos ali pelo texto que ele diz que as igrejas deveriam trocar as cartas e ali estudarem e definirem ali juntos a sua teologia. Na região de Colosso, assim como em Éfeso e também como em Laodiceia, a religião predominante nesta época era o paganismo. Diz os escritos e os estudos que 98% da população de Colosso, de Éfeso e de Laodiceia, 98% era pagão. 2% eram judeus que tinham saído da nação de Israel na época do Império Romano, que fugiram, pessoas que tinham posses e foram viver em outras terras. O apóstolo Paulo nunca tinha ido à cidade de Colosso. Não foi ele quem inaugurou ou iniciou esta igreja. Quem iniciou a igreja na cidade de Colosso foi um jovem chamado Epáfras. Um nome estranho, né? Fora do nosso comum. Epáfras, ele era um pagão que se converteu lá em Corinto durante a viagem missionária do apóstolo Paulo. E aquele evangelho fez tanta diferença na vida dele, que mesmo ele sendo ainda um pagão, não conhecendo nada do judaísmo, não tendo conhecimento de nenhuma das profecias messiânicas, ele chega em Colosso e começa a pregar o evangelho da salvação, assim como ele tinha ouvido da boca do próprio apóstolo Paulo. E naquele momento, algo moveu no coração dele, e acabou que foi criado ali na cidade de Corinto uma comunidade cristã, sem base teológica alguma, sem conhecimento messiânico algum e sem conhecimento judaico algum. Ali se criou uma comunidade cristã através da pregação de um homem que tinha se convertido. Uma das lições que nós podemos tirar aqui é que para se iniciar uma comunidade cristã, nós não precisamos de nada. Precisamos apenas da força e do poder transformador que o evangelho gera na vida das pessoas. Você que tem um chamado missionário, isso fica para a sua vida. Então acabou resultando desta forma. Epáfras, um dia ele foi conversar com o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo estava preso em Roma
por pregar o evangelho. Esse era o motivo da prisão do apóstolo Paulo. Esse era o castigo dele. Esta foi a condenação dele, pregar o evangelho da salvação. Preso em Roma, Epáfras foi lá conversar com o apóstolo Paulo e contou para ele como estava a igreja em Colosso, que eles não tinham base, que eles não tinham conhecimento, e pelo fato de não serem descendentes judaicos, eles não sabiam quem era o centro do evangelho. E o centro do evangelho é Jesus Cristo. Eles não conheciam Jesus Cristo, não ouviam esse nome, não conheciam a sua obra, nem o que os profetas do Antigo Testamento um dia profetizaram sobre aquele que viria trazer salvação sobre a humanidade. Então, movido e inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Colossenses para explicar aos Colossenses quem era Jesus Cristo. O centro da carta aos Colossenses é Jesus Cristo, é a sua obra. Nós não vamos encontrar aqui nos Colossenses alguma teologia sobre os dons espirituais, como nós encontramos em Coríntios. Nós não vamos encontrar nos Colossenses algumas teologias sobre a forma de nós ofertarmos na igreja, como nós encontramos em 2 Coríntios. Nós não vamos encontrar aqui nos Colossenses como celebrar a ceia do Senhor, ou qual a forma que nós devemos nos vestir e nos portar na igreja, como encontramos lá em Coríntios. Nós vamos encontrar apenas como é Jesus Cristo e como foi a sua obra regeneradora de nossas vidas. Ao ponto que Colossenses se torna o maior tratado cristológico de toda a história. Se você um dia quer ensinar para uma pessoa quem é Jesus Cristo, o que a obra dele faz na vida de uma pessoa, fala para a pessoa ler a epístola aos Colossenses. E ela vai se deliciar, vendo que tudo isso que nós cantamos hoje, essa canção que os jovens ministraram, que fala que Jesus é isso, aquilo, e vários apontamentos sobre quem é Jesus, está exatamente dessa forma no texto que nós lemos aqui. E acredito que você reparou nesse texto. Então, que possamos, nessa noite, dar essa veracidade e esse entendimento para a carta aos Colossenses que nós estamos estudando. Ao mesmo tempo, Jesus, ele é apontado em todos os livros da Bíblia. Todos os livros da Bíblia prefiguram Jesus Cristo, mesmo dos Antigos Testamento. Quando nós lemos Êxodo, nós vemos que Jesus é aquele que vem para livrar o seu povo do cativeiro. Quando lemos o livro de Esdras, vemos que Jesus é o restaurador do seu povo. Salmos, Jesus, ele é o bom pastor que vem para guiar o seu povo às águas tranquilas e aos passos verdejantes. Em Isaías, Jesus é o Messias prometido. Em Obadias, ele é o Senhor que destrói todos os nossos inimigos, assim como foi na vida de Obadias. Em Zacarias, ele é o servo das mãos feridas e dilaceradas, como nós lemos ali no texto. Quando adentramos o Novo Testamento, nós continuamos vendo Jesus prefigurado em todos os livros da palavra de Deus também. Exemplo de Mateus, ele é o Messias. Em Lucas, ele é o Filho do Homem. Quando nós olhamos para Coríntios, vemos que Jesus é o destruidor da morte. Está lá no capítulo de número 15. Podemos até dizer que Jesus matou a morte. Se é que dá para fazermos essa afirmação. Em Gálatas, ele é o Senhor da graça. Em Hebreus, ele é o Senhor de toda a aliança. Em Apocalipse, ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o leão da tribo de Judá, aquele que voltará, que nos levará para todo sempre, para a sua nova Jerusalém, será exaltado para todo sempre. Este é o Senhor que nós servimos. Este é o Senhor que nós entregamos a nossa vida e o nosso coração. Mas aqui em Colossenses, nós não encontramos um livro doutrinário. Nós encontramos praticamente uma epístola biográfica, falando da sua obra, da sua vida e quem ele é para cada um de nós. Eu gostaria de estudar 4 versículos com os irmãos dentro desse contexto que nós lemos aqui e que nós possamos aqui tirar grandes lições sobre quem é Jesus Cristo. O primeiro contexto está no verso número 15. Assim diz: o qual é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação.
que está falando de Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Aqui nós vemos que Jesus Cristo, ele é Deus, o Criador, o Senhor dos céus, o Deus encarnado na forma de homem. No Evangelho de João, capítulo de número 1, verso número 14, ali o evangelista escreve sobre Jesus: e vimos a sua glória, glória como similar à mesma do unigênito do Pai. Eu fiz alguns acréscimos aqui para que possamos entender melhor o texto. Então, o mesmo poder de Deus, Criador, é o mesmo poder que está em Jesus Cristo, porque o mesmo Deus Criador é o mesmo Deus Jesus Cristo, se manifestando de forma diferente, com papéis distintos e diferentes. Mas Jesus Cristo, ele é o Deus Criador na forma de criatura. Que você possa entender isso. O Evangelho de João, capítulo 10, verso número 30, ali Jesus fala: eu e o Pai somos apenas um. Não somos homens diferentes. Não somos dois deuses diferentes. Mas eu e o Pai somos apenas um. Aqui nós chamamos de união hipostática. Quando Jesus Cristo, obrigado, querida, ele era ao mesmo tempo 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. União hipostática defendida pela teologia, entendido pelos textos bíblicos e defendido por João capítulo 10, verso 30. Que você possa ter esses textos guardados no seu coração e sempre se lembrar que Jesus Cristo, ele é Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas. O mesmo que criou o mundo, um dia desceu a este mundo. O mesmo que criou o homem, um dia se revestiu deste homem. O mesmo que criou a limitação, porque a terra é limitada, um dia se ofereceu de forma limitada. O mesmo que criou a vida, um dia entregou a sua vida. Mas ao mesmo tempo, ele era Deus, o Todo-Poderoso. Ao mesmo tempo. Verso 16, assim ele fala: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Em segundo ponto, Jesus Cristo, ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono, é o proprietário. O Pai outorgou a Cristo o direito de tudo que existe estar em suas mãos, inclusive sua igreja, inclusive aqueles que foram comprados por preço de sangue. Tudo pertence a Jesus Cristo. O porquê pertence a Ele? Porque quando pertence a Ele, a responsabilidade de cuidado e de zelo por toda a criação é de Jesus Cristo. Por isso que é a Ele que nós oramos. Por isso que é no nome dele que nós clamamos diante de Deus. Por isso que ele tem todo o poder sobre nós. Porque toda a nossa vida, toda a sua igreja, toda a criação pertence a ele. Ele é o dono de todas as coisas, inclusive da nossa vida espiritual. O texto é muito claro. O que é visível e o que aos nossos olhos ainda, verso 16, é invisível. O que está nos céus, mas também o que está na terra. As coisas que são dominadas e as coisas que são indomináveis. O que nós não podemos dominar? O tempo, o vento, o ar, o mar, não podemos dominar. Mas tudo isso pertence a Ele. Nós não podemos, mas Ele tem todo o poder. E o dia que nós entrarmos na Nova Jerusalém, Ele nos entregará ao Pai. Porque o domínio foi passado às mãos dele, e um dia ele devolverá tudo isso ao Pai, e a glória será do unigênito do Pai, assim como no texto que nós lemos, e Jesus Cristo se sentará à direita do Deus Todo-Poderoso, não no trono do poderoso, mas à direita dele. Assim a palavra de Deus ela é muito clara. Terceiro ponto que eu quero estudar com os irmãos está no verso 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. Então Jesus Cristo, ele é o cabeça da sua igreja. Ele é quem comanda o corpo de Cristo. Quando falamos cabeça da igreja, não tem apenas em mente o culto, ou a celebração,
ou a igreja como organização, mas você é a igreja de Cristo, na sua vida particular. Lá quando você está daqui a pouco, quando o culto acabar, nós vamos para nossas casas. E lá na minha casa, eu com a minha esposa e meus filhos, lá eu sou a igreja de Cristo. Quando eu sentar na minha mesa para jantar hoje, após o culto, espero que assim aconteça, ainda hoje, né? Para esquentarmos aquela macarronada que sobrou, né? Pouquinho ainda, né? Bem pouquinho, né? Esquentarmos aquela macarronada grudenta, né? Depois que vai requentar. Ali eu sou a igreja de Cristo. Quando nós vamos tomar o nosso banho amanhã, antes de sairmos para trabalhar, individualmente, somos igreja de Cristo. Quando eu entrar no ônibus lotado amanhã cedo, ali eu sou igreja de Cristo. E você também. Então, ali ele é o nosso cabeça. Nas decisões que nós tomaremos amanhã, o que vamos comprar, o que vamos pagar, qual direção vamos tomar, a todo o tempo, ele é o cabeça da sua igreja. E como cabeça, ele é o governante. Dentro da igreja de Cristo, nós não temos hierarquia. Aqui nós não temos bispo, nós não temos apóstolo, nós não temos papa, nós não temos ninguém que está acima de nós, a não ser Jesus Cristo. Ele é o único cabeça que está acima de todas as coisas, porque ele é a fonte da igreja. Ele é a origem da igreja. Sem Jesus Cristo, a igreja não existe. Sem Jesus Cristo, a nossa vida eterna não existe. Sem Jesus Cristo, nós não somos igreja de Cristo. Se chama igreja de Cristo, né? Então, não tem como ser sem ele. E nós estamos fundamentados e edificados sobre o nome de Jesus Cristo. Está lá em Mateus capítulo 16, verso 19, quando Jesus mesmo fala e sobre esta afirmação, que eu sou o Senhor. Sobre esta afirmação, eu estou edificando a minha igreja. Essas são as palavras de Cristo, que ele edificaria a sua igreja, porque a igreja é dele, é criação dele, veio dele e será unicamente para ele. Então, a autoridade e o comando da igreja pertence unicamente a Jesus Cristo, porque ele é o primogênito dentre os mortos. Se nós somos igreja, é porque nós ressuscitamos da nossa velha vida e ressuscitamos do nosso pecado. E o verso 19 é o último verso que eu gostaria de ver com os irmãos. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, Jesus é a plenitude de todas as coisas. Plenitude é a soma de todo o poder, é a soma de todos os atributos que existem. Tudo isso está em Jesus Cristo. Paulo, ele escreve 8 vezes aqui na carta aos Colossenses que Jesus Cristo é a plenitude. Você pode ler na sua casa, os 4 capítulos, você vai encontrar 8 vezes o apóstolo Paulo falando, Jesus é a plenitude. Jesus é a plenitude de todas as coisas está em Cristo. E ele é e sempre será a plenitude de todas as coisas. Encerrando o verso 19, ele possui 3 ligações com o verso número 20. Primeiro, verso de número 20. Jesus é a paz. Jesus é a paz. Lá no livro de Romanos, capítulo 5, verso de número 10, ali o apóstolo Paulo nos escreve que nós temos paz com Deus somente pelo perdão dos nossos pecados. Porque quando nós não tínhamos Jesus Cristo, nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira, porque vivíamos em sua desobediência. E hoje nós temos paz com Deus. A dificuldade e a separação que existia entre nós e Deus, ela não existe mais através de Jesus Cristo. O verso de número 20, as últimas palavras ainda diz que Jesus Cristo, ele é o reconciliador, porque ele reconciliou consigo todas as coisas. Ou seja, lá em Isaías capítulo 59, verso número 2, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, esta parede, este muro de separação, Jesus Cristo derrubou com o seu sangue,
e com a sua cruz. Jesus Cristo é o reconciliador entre nós e o nosso Deus. E no verso de número 21, nós encontramos que Jesus Cristo, ele é o santificador de todas as coisas. Provado em Hebreus capítulo 10, verso de número 10, quando o escritor aos Hebreus escreve que ele santifica, o santo santifica todas as coisas. E nós somos santificados juntamente com Cristo. Então, queridos, nós vemos que Jesus Cristo, primeiro, ele é Deus. Segundo, ele é o dono. Terceiro, ele é o cabeça da sua igreja. Quarto, ele é a plenitude de todas as coisas. E sendo plenitude, Jesus é paz, Jesus é reconciliador e Jesus é santificador. Mas para quem? É para Deus? Não. Porque ele é Deus. Para quem que ele é Deus? Para quem que ele é o dono? Para quem ele é o cabeça? Para quem que ele é a plenitude? É para nós. É para mim e para você. Ele é o meu dono. Ele é o meu cabeça. Ele é a minha plenitude. Ele é o meu Deus. E sendo meu Deus, ele é a minha paz. Ele é o meu reconciliador. Ele é o meu santificador. E assim ele é também na sua vida. Mas sabe quando tudo isso vai acontecer na sua vida, amado? Sabe quando cada um desses propósitos e dessa prefiguração de Cristo será real e verdadeiro na sua vida? O verso 23, ele nos mostra. Eu gostaria que você atesse a sua atenção agora ao verso 23. Assim diz: se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que está debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Quando Jesus Cristo será Deus, dono, cabeça e a plenitude para nós? Quando, verso 23, nós estivermos fundados e firmes na fé. Quando nós não nos movermos, ou seja, quando a nossa esperança não for abalada, e quando o evangelho que nós ouvirmos, ele continuar permanecendo em nossos corações. É por esse tempo, queridos. É por esse tempo. Temos uma humanidade gigantesca por aí. Muitas pessoas que se dizem filhos de Deus. O mundo diz que todos são filhos de Deus. Infelizmente, queridos, o Evangelho de João, capítulo 1, verso número 10, lá diz que, verso número 12, perdão, a todos quanto receberam, a esses, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É somente aquele que o recebe. E aquele que o recebe, ele se torna o seu Deus, o seu dono, o seu cabeça e a sua plenitude. E assim, eu desejo que seja na sua vida. Que ele seja o seu Deus, o seu dono, o seu cabeça e a sua plenitude. Em troca, você receberá a paz, a reconciliação e a santificação que somente ele pode te trazer. Amados, eu acho fantástico essa carta aos Colossenses. Não sei você, mas quando eu tenho a oportunidade de pregar de Colossenses, é maravilhoso. É um tema tremendo de nós trabalharmos. Falar de Jesus Cristo, do que ele é e de sua obra. E assim nos lembrarmos dele, como vamos nos lembrar agora, neste memorial que nós teremos, que é a ceia do Senhor. Momento tão maravilhoso e tão glorioso, que nós vamos todos juntos participar agora. E você que está em casa, você tem a oportunidade de preparar também a sua partícula de pão e o seu cálice, para que você possa cear conosco neste momento. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai Santo, ouvimos a Tua palavra, que trabalha o nosso coração nesta noite. Obrigado, Senhor, porque aprendemos
que Jesus Cristo é Deus, o nosso dono, o nosso cabeça e a nossa plenitude. E através dele temos a paz, reconciliação e somos santificados. Ensina-nos, Senhor, a cada um desses que estão aqui comigo nesta noite, e a mim também, a vivermos o verso 23. Permanecermos na verdade em que estamos fundados e firmados, e não nos movermos da esperança do Evangelho. Firmes contigo até o dia do teu retorno, para que o Senhor sempre seja em nós, Deus, dono, cabeça e plenitude. Assim oramos em nome de Jesus.